E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 3 de Number 24, aquele anime de rugby cheio de homem bonito. E esse episódio, ele só me ajudou a fazer gostar mais desse anime. Ele mostrou muitas interações divertidas, algumas personalidades que a gente não conhecia ainda. E também ele mostrou bastante da reação do clube de rugby com o retorno do Ibuki, né? Além de que a gente teve cenas mais longas de uma partida, que é uma coisa que não tinha aparecido até agora, a gente não tinha tido grandes cenas de partida e a gente pôde ver um pouco mais da animação disso. Eu sei que o rugby ele é a base, o elemento base para construir toda a história, mas como a gente tá falando de um anime de esportes, a gente precisa de boas cenas, de uma animação boa, pelo menos durante as partidas. E felizmente tem bastante disso aqui em Number 24. O episódio começa com o clube reunido recebendo o Ibuki, só que as opiniões são bem adversas. Na real, a princípio, a opinião ela é totalmente contra. Nenhum deles gosta da ideia de ter o Ibuki de volta, porque ele simplesmente parou de responder a todo mundo, ele saiu do clube sem avisar ninguém direito. Alguns dos jogadores de Taisei, por exemplo, eles se revoltam mais do que os outros. Os terceiranistas são os que mais se manifestam e o Ibuki fica ali meio que, né, sem conseguir nada, sem conseguir uma aprovação de ninguém. Nem mesmo o Natsuza comemora ou fala por ele. Até o momento em que o Natsuza ele faz uma proposta. Eles teriam um jogo treino entre a equipe reserva e a equipe principal no dia seguinte, e ele sugere que o Ibuki jogue na equipe reserva e que se ele for completamente inútil, eles realmente não faz sentido eles terem o Ibuki de volta, não teria porquê. Mas se eles observarem que ele fez uma diferença, que ele foi um bom jogador, que a presença dele foi um diferencial, eles aceitariam ele de volta. Só que se fosse diferente, o Ibuki seria escravo do time de rugby pelo resto do ano, acho que sei lá, até o time de rugby chegar ao final, até ele se formar. E o Ibuki não tem nem oportunidade de concordar ou não com isso, né? Mais uma vez o Natsuza e a lábia dele salvando a pátria, né? Salvando o Ibuki. E com a lábia do Natsuza, né? Com os argumentos que ele usa para convencer os terceiranistas, eles aceitam essa proposta. Eles jantam junto o Ibuki, o Sei e o Natsuza, onde a gente vai ver diversas dessas variações de humor do Natsuza, que é muito bom. Quando ele fala, inclusive, que ele não é pro Ibuki trair a confiança dele, porque ele não tem interesse nenhum no Ibuki que não é bom no rugby. Aquilo vai deixando o Ibuki louco, né? Porque ele muda de humor muito rápido. Quando ele conta que ele, teoricamente, tinha contado pro clube de rugby que ele iria voltar, ele tinha, na real, postado isso em um grupo e, tipo, muita gente leu e nem deu atenção pra mensagem, né? A gente sabe como é que são esses grupos com muitas pessoas. Quando o Ibuki tenta alguma interação com o Sei nesse jantar, o Sei simplesmente diz que não seria mesmo fácil e não teria como ele voltar normalmente pro clube, considerando a forma como ele saiu. Ele percebe que o Sei tá muito brabo e o Natsuza diz que o Sei, quando fica brabo, ele fica ainda mais quieto. Só que, como o próprio Ibuki fala, o Natsuza é o único que conseguiria perceber isso, porque o Sei, ele simplesmente é quieto o tempo inteiro. No dia seguinte, durante o treino, o Yu e o Natsuza, eles estão conversando. O Yu tá meio preocupado com a aceitação desse retorno do Ibuki, só que o Natsuza mostra pra ele que não tem preocupação. A gente vai ver como os jogadores mais jovens, né, o Yayoi, o Kotori, os segundanistas, primeiranistas, eles são meio que fãs do Ibuki, né? O Ibuki, ele é muito popular, ele sempre foi muito popular e ele tem uma personalidade muito fácil de lidar. Ele é super receptivo, carinhoso com os outros jogadores e isso atrai as pessoas. Então a gente vai ver que todo mundo do time reserva, o time com o ele tá jogando, gostam dele e se dão muito bem com ele. O grande problema eram os terceiranistas, né? Os jogadores principais, porque foi o Ibuki saiu sem nem falar nada com ele, sem nem explicar o porquê, sem dar nenhum motivo, ele simplesmente saiu do nada. Mas o Natsuza tá seguro de que se o Ibuki garantir mostrar as habilidades dele aqui, as coisas vão ficar bem. Mas que ele também sabe que é uma aposta de 50-50, mas ele confia muito em que as habilidades do Ibuki ultrapassem esse desafio. Não é como se ele tivesse certeza
certeza de que o Ibuki vai ganhar a partida ou de que o Ibuki vai realmente ser muito bom. É porque ele confia que as habilidades do Ibuki, elas conseguem aparecer mesmo numa partida onde ele não tenha a menor chance de ganhar. No aquecimento, o Ibuki recebe a bola pela primeira vez depois de 7 meses sem jogar e a reação dele é completamente apaixonada. Ele fica agarrado à bola, feliz pelo parceiro dele que fez o primeiro passe depois desse tempo todo pra ele. E quem assiste isso tudo de longe é o Somei Yamakoto, que ele é o rapaz que assumiu o lugar do Ibuki quando o Ibuki parou de jogar. E a gente vê no olhar dele que ele tá muito apreensivo, mas o Taisei, né? O Taisei, ele é um dos integrantes, dos jogadores do terceiro ano, que ele é o mais contra, né? O mais ativo, o mais expressivamente contra a presença do Yuki de volta. E ele fala que é pro Makoto não ficar preocupado, que o lugar dele, né? A posição agora é do Makoto e não do Ibuki. A primeira parte do jogo começa e a gente já vai ver o Ibuki mal conseguindo receber a bola e, tipo, isso basicamente caracteriza tudo que tá acontecendo nessa primeira partida. Ele se adaptando ainda à bola, porque ele perdeu o costume nesses 7 meses, ele não consegue nem agarrar ela direito. O Yu e o Natsuza conversam dos bastidores e o Natsuza ainda diz que mal pode esperar pela escravização do Ibuki pelo time. Depois que a primeira parte da partida acaba, o Natsuza conversa com o Ibuki e ele percebe que o corpo dele continua muito forte, né? Ele não perdeu músculos depois desse tempo todo e que ele também não tá cansado. Ele explica que quando parou de treinar e de ir às aulas, né, porque ele faltava muito nesse período, ele aproveitava para correr constantemente e treinar força, né? Treinar com pesos em casa, de forma sozinha. O Natsuza fica até meio assustado ao perceber que mesmo depois de ter parado com o rugby, ele continuou treinando o corpo dele assim e ele conseguiu aparentemente até mais força e mais velocidade do que ele tinha antes, porque era a única dedicação dele era treinar o próprio corpo. Natsuza fala pra ele que as jogadas dele nessa primeira parte não foram nem boas nem ruins, foram completamente mais ou menos. Quando o Ibuki pergunta se o Natsuza tem certeza que quer ele de volta, o Natsuza ainda fala pra ele que isso dele ter ido mais ou menos na primeira parte não adianta. Ele não tá interessado na versão mais ou menos do Ibuki. E com aquele olhar intimidador, qual deixa o Ibuki completamente assustado, ele sai desejando boa sorte e entregando bebida pro Ibuki. Um dos rapazes do time reserva aparece pra tirar sarro do Ibuki, né, dizendo que se ele nesse ritmo ele vai ficar como escravo e nunca mais vai poder voltar a jogar, e pergunta pro Ibuki por que ele decidiu voltar, e o Ibuki responde que ele fez uma promessa. E a gente vai ver um pouco mais da relação do Natsuza e do Ibuki, como ela é íntima, né, como ela é legal, porque o rapaz prova a bebida do Ibuki e ela tá muito diluída, porque existe uma mistura de água e bebida esportiva, né, pra dar energia pra eles, só que o Ibuki responde que ele sempre gostou dessas bebidas esportivas bem diluídas, né, que acaba parecendo só uma água suja, e ele sempre gostou assim. O Natsuza notou isso. A segunda metade da partida começa e a gente vê um pouco melhor dessa partida. Dessa vez a gente vê alguma coisa na real, né. O Ibuki ele foi com tudo dessa vez. Dessa vez ele foi cheio de vontade. Primeiro que a animação da partida ela é muito bonita. Os detalhes em animação são muito legais. Movimentos pequenos de roupa, variações dos movimentos dos personagens e esse deslocamento, né? Porque é um deslocamento muito rápido durante a partida. Inclusive as cenas de impacto, elas são muito boas. Eles conseguem transmitir esse impacto, essa briga de força que parece que as personagens estão fazendo o tempo inteiro, que elas estão fazendo o tempo inteiro. É muito bom, é muito bem transmitido pra gente. E o Ibuki finalmente mostra porque ele era tão popular e porque ele era tão bom. Ele consegue fazer jogadas muito rápidas e se adaptar muito rápido. Ele sai de uma jogada onde ele derruba um jogador, se movimenta rapidamente para estar no lugar certo quando ele precisa receber um passe, e ainda consegue fazer um passe prevendo bem onde o parceiro dele vai estar. Eles acabam virando a partida durante um tempo, né? Eles não vão ganhar a partida, tá? Mas eles viram a partida durante um tempo e o Natsuza e o Yu ficam analisando as jogadas do Ibuki. Como ele tá sempre presente no lugar certo, como ele consegue prever e observar bem tanto onde os amigos quanto os inimigos dele em quadra vão estar. Não é como se ele tivesse um corpo excepcional, se ele fosse muito melhor que os outros em alguma coisa, mas como o próprio Natsuza observa, os gênios, eles são gênios porque eles conseguem ver as coisas à sua frente e estar preparado para lidar com elas. Eles conseguem pensar nelas muito antes das outras pessoas e saber o
o que fazer, saber como agir, e é assim que o Ibuki age em quadra. Ele tá sempre preparado, ele tá sempre com uma jogada preparada, ele sempre sabe como agir, como os outros jogadores, não importa de que time, vão estar em campo. E ele consegue responder bem a isso, se movimentar bem na quadra, tá sempre preparado. Isso acaba criando uma tensão muito forte em alguns jogadores, como o Makoto, que atualmente substitui a posição do Ibuki, e o Taisei, né, que é o cara que realmente é totalmente contra o retorno dele pro time. Só que é claro que a partida continua e só isso não é o bastante para eles ganharem, né? O Ibuki ainda tem que lidar tipo, com a estrela do time, o capitão, ele tem que lidar com os outros jogadores que parecem ter melhorado muito, e ele ainda precisa meio que ir se acostumando a tudo. Ele tá usando a partida para ir se acostumando e quem sabe chegar um momento onde ele possa realmente fazer alguma diferença. Só que eles percebem isso e dessa forma, agindo assim, ele não consegue lidar com os jogadores mais experientes. Além de tudo, a gente nota que o Ibuki ele é o único que parece conseguir enfrentar diretamente os jogadores do time titular. Os outros meninos, eles ainda são muito pequenos, né? E eles ainda têm que treinar, melhorar muito. E durante a partida a gente nota que eles ainda não são páreo para os jogadores titulares. Os jogadores titulares ainda debocham do Ibuki, né? Dizendo pra ele que ele nem devia ter voltado e chamando ele de ex-gênio. Depois do jogo, Natsuza diz para todos os jogadores do time reserva que o jogo foi uma droga. E eles ainda falam que mesmo assim eles estão contentes porque conseguiram provar, né, que o Ibuki ele é realmente bom. O capitão e o vice-capitão aparecem e eles dizem que eles do quarto ano nunca se opuseram à volta do Ibuki. O problema são os alunos do terceiro ano, que é com eles que eles têm que conversar, e até o técnico já aceitou. Eles então se retiram para comemorar o fato de que um dos rapazes, que era o único que ainda não tinha um emprego, conseguiu um emprego, e eles convidam os rapazes mais novos também para irem juntos. Esses meninos, os mais novos, né, eles são muito cheios de energia, de entusiasmo, é muito legal ver a interação deles com os mais velhos, e isso provavelmente deve dar muito potencial de chip pra todo mundo que estiver assistindo essa cena. Um deles é muito brabo, tipo, ele não gosta da forma como falam com ele não gosta quando falam de forma carinhosa ou brincalhona com ele. Já o Yayoi, ele é todo felizinho, todo contente o tempo inteiro, interagindo com os mais velhos, isso é muito legal, então eles saem dali pra ir comer comida chinesa para comemorar. Enquanto isso, o Natsuza, o Ibuki e o Sei se encontram com os terceiranistas para falar sobre o retorno do Ibuki. O Natsuza fala para os terceiranistas como ele se sente, como ele se sentiu na época, e ele aproveita esse momento para xingar muito o Ibuki, dizendo que ele sabe que o Ibuki saiu porque se sentiu responsável pelas lesões dele, e na época ele pensou o que esse idiota, imbecil, inútil tá fazendo, e que acredito que todo mundo no time tenha pensado isso. O que parece que não ajuda muito, né? Porque na real parece que ele só tá usando a oportunidade pra xingar livremente o Ibuki. E ele se curva então pedindo que perdoem o Ibuki e que deixem ele voltar. E mesmo resistindo um pouco, o Ibuki faz a mesma coisa e pede que eles deixem ele voltar pra jogar ali, porque o rugby é a única coisa que ele tem. E ao ver os dois se curvando assim, o Sei meio que contra a vontade, mas apoiando os amigos dele, ele também se curva. Então os jogadores do terceiro ano veem o quão idiota aquele cara foi, mas eles sabem que ele é bom. E eles falam que jogar com o Ibuki de novo fez eles lembrarem do quão bom ele é e que ele pode ser bem-vindo no time, e que pode ser bom ter ele de volta. Todos concordam com isso, menos o Taisei, que parece não gostar muito dessa ideia. E quando ele tenta protestar, um dos jogadores do terceiro ano do time titular, ele diz que eles vão sim aceitar o Ibuki de volta, porque eles deveriam realmente aceitar todo mundo que tem boas habilidades. Então o clima muda um pouco, né? Aquele clima pesado, aquela tensão some, e eles voltam a ter um bom relacionamento com o Ibuki. Eles falam em comer carne para comemorar e que o Ibuki é o responsável por pagar. Eles ainda falam sobre outras coisas que eles querem. Por exemplo, eles querem que o Ibuki crie um grupo para buscar partidas e que ele faça isso, crie esse grupo para conseguir algumas sociais com algumas meninas para eles conhecerem. Esse tipo de coisa, eles querem tirar proveito do Ibuki de outras formas, e esse clima pesado ele acaba, com exceção do Taisei,
que diz que ele não vai junto comemorar e simplesmente vai embora porque ele realmente não tá nada feliz com o retorno do Ibuki. E os meninos percebem que pode não ser tão fácil lidar com algumas pessoas. O Sei então lembra o Natsuza que esse é o dia que ele voltaria pro dormitório da universidade. Só que quando ele se assusta e lembra disso, o Sei diz que ele não precisa se preocupar porque eles já levaram todas as coisas dele. Só que ele diz que a questão não é essa. O medo dele, a coisa com a qual ele não tá pronta pra lidar, é o colega de quarto dele. O colega de quarto do Natsuza é o Yasunari, o rapaz que substituiu ele no time e que não é nada simpático ou receptivo. E agora, com certeza, a gente vai ter interações muito divertidas nesse dormitório. Uma das coisas que eu acho super interessantes em Number 24 é que ele lembra muito Free em diversos aspectos, principalmente no potencial, né, de chip que as personagens têm por eles serem tão singulares e terem interações tão fortes entre si. E o mais legal é ver que o Natsuza, ele tem essas interações com muitos personagens. Em Free, por exemplo, existe essa ship war constante entre Rinharu e Makoharu. E aqui vai ter que ser muitas, porque provavelmente o Yasunari e o Natsuza vão dar muito potencial pra isso também. Tem com ele com Sei, ele com Ibuki. Então, gente, fora os outros personagens, né? É muito legal ver que eles estão sabendo abusar das interações entre todos os personagens. E como o Natsuza, ele tem uma personalidade tão boa, tão fácil de abusar, que gera boas interações, excelentes interações com muitos personagens ali, com quase todos eles. Esse episódio ele ainda se mostrou um trabalho excelente na questão de produção técnica, porque a animação nas cenas da partida, elas são muito boas. A gente tem assim um número considerável de imagens estáticas e tudo mais que eles aproveitam constantemente, mas tem muitos movimentos, né? Movimentos de finta que são bem fluidos. A gente tem as cenas de impacto, de choque, de encontro entre as personagens, né, de pancada, que conseguem transmitir bem pra gente, pro espectador, essa pressão que essa pancada, né, que esse impacto tá acontecendo, tá tendo durante a partida. Eu confesso que eu senti falta, pelo menos, dos traços de alguns personagens, né? Parece que eles ficaram com preguiça de desenhar algum deles e durante a partida eles simplesmente nem apareceram, mas de forma geral ele foi um excelente episódio, principalmente porque eu vi que a animação das partidas de rugby, elas vão ser boas, né? Espero que eles mantenham a qualidade daqui pra frente. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, né? O que você tá achando de Number 24, quais as suas expectativas para os próximos episódios. Deixa seu like se gostou do vídeo e se é novo por aqui e quer acompanhar as próximas análises do Number 24, análises de outros animes que eu tô fazendo. Se você gosta de animes de esporte, a gente tem análises de Haikyuu toda sexta-feira, então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, não perder as próximas análises, ativa o sininho para receber a notificação. Me segue nas redes sociais, eu sou @gotunu no Twitter e no Instagram, lá eu consigo interagir e responder vocês de forma mais rápida, mais imediata do que aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!